Olá, povo de Deus. Vamos dar continuidade ao nosso Discipulado 3, que tem como título O Grande Desafio da Vida. Hoje é a lição número 7. E o título da lição número 7 é O Segredo da Libertação Total. Tema muitíssimo importante para qualquer um de nós. Mas vamos primeiramente pedir ao nosso bom Deus que seja Ele abrir o nosso entendimento, o nosso coração para a sua verdade. Pai querido, Pai de amor, mil graças te rendemos, ó Deus, pelo privilégio de estar na tua presença, aprendendo do teu Santo Espírito as tuas verdades. Fala ao nosso coração em nome de Jesus. Amém. Amém. O segredo da libertação total, lição número 7. Deus procura simplificar tudo para os homens. Os homens é que complicam as coisas. Observe como Deus coloca o segredo da libertação total em nossas mãos em 2 versículos apenas. Se você apanhar a sua Bíblia em Romanos, no capítulo 10 do Evangelho de Romanos, nos versículos 9 e 10, faça a leitura comigo. Diz assim: Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Aqui está. De um modo em geral, os cristãos supõem que aqui está tratando apenas daquela salvação, salvação dos pecados, salvação para ir para o céu depois da morte. Paulo, no entanto, não estava se referindo apenas a esse tipo de salvação. O termo grego que o apóstolo Paulo usou e que foi traduzido na nossa Bíblia como salvação é a palavra sozo. Sozo significa bem mais do que salvação dos pecados ou salvação do inferno para ir para o céu. Sozo significa salvação no mais amplo sentido. Salvação do pecado para sermos justos, salvação do inferno para ir para o céu, salvação das enfermidades, dores e doenças para sermos saudáveis, salvação da morte eterna para a vida eterna, salvação da morte física para a ressurreição dos mortos, salvação das dificuldades financeiras e da pobreza para sermos ricos, salvação do lar destruído para viver vida familiar harmoniosa e feliz e tudo mais para uma vida boa, agradável e perfeita sobre a terra. Esta é a salvação que Jesus nos veio trazer. Ele veio, por meio desta salvação, nos restituir ao projeto original de Deus para o homem. As 2 atitudes para a salvação, vejamos aqui em Romanos 10, versículos 9 e 10, que lemos, há 2 atitudes que nos concedem a salvação ampla mencionada no texto. Primeiro, crer com o coração que Jesus está vivo, ressuscitado pelo Pai. E segunda atitude, declarar que Jesus é o Senhor. Primeira atitude, crer com o coração que Jesus está vivo, porque foi ressuscitado pelo Pai dentre os mortos. E segunda, declarar que Jesus é o Senhor. Por que é importante crer que Jesus está vivo? Por que isto é mencionado? Porque precisamos crer que Jesus está vivo para obtermos esta grande salvação. Para que saibamos que, uma vez que Ele está vivo, Ele está operando hoje.
E como é que ele opera? Ele opera conforme a sua palavra. Também devemos crer e declarar que Jesus é o Senhor de tudo. Porque, como nos diz o Salmo 24, versículo 1, que tudo pertence ao Senhor. O Salmo capítulo 24, versículo 1 diz: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Por isso, como segunda atitude para a salvação, para esta salvação completa e total, devemos crer e declarar que Jesus é o Senhor em cada área da vida. Desta maneira, para nossa melhor compreensão, as duas atitudes que devemos tomar para a salvação são melhor expressas da seguinte maneira. Primeira, crer com o coração que Jesus está vivo, ressuscitado pelo Pai, e que, portanto, está operando hoje conforme a sua palavra. E segunda atitude, crer e declarar que Jesus é o Senhor em todas as áreas de nossa vida. Então vamos ver cada uma dessas principais áreas da salvação. Primeiro, salvação do pecado, do inferno e da morte. O pecado, que como já vimos em lições anteriores, é a mentalidade de viver em rebeldia contra a vontade de Deus. O pecado contaminou toda a natureza humana. Quando nascemos, o pecado já vem fazendo parte da nossa natureza. Ele já é parte integrante da nossa natureza. Portanto, nós não nos tornamos pecadores no decurso da nossa vida, no decurso do tempo. Não, já nascemos pecadores. Chamamos a esse pecado já instalado em nossa natureza de pecado original, porque ele é a origem de todos os demais pecados. Qual é o pecado que é a origem de todos os demais pecados? A mentalidade de viver em rebeldia contra a vontade de Deus. Esse é o pecado que está na origem de todos os demais pecados. O homem foi feito para viver para Deus e não para si mesmo. Tentando viver para si mesmo, o homem tornou-se imprestável e falho, porque ele não foi feito com esse objetivo. Deus não fez o homem para o homem viver para ele mesmo. E por isso, ao tentar viver para si mesmo, ele vai falhar. Ele vai manifestar imperfeição, ao passo que quando decide viver para Deus, o homem passa a funcionar bem, encontrando paz, felicidade e sucesso duradouro, porque está vivendo para a finalidade para a qual ele foi criado. O homem não conhecia sofrimento, não conhecia morte e não estava destinado ao inferno. O homem tão somente conhecia a vida boa, agradável e perfeita, vida abundante. Ao cair na tentação da serpente de viver para si mesmo em vez de viver para Deus, o homem caiu de sua posição de imagem e semelhança de Deus para expressar semelhança com o maligno. Caiu da sua posição de dominador sobre todas as obras das mãos de Deus para a posição de escravo das circunstâncias. Caiu, portanto, de uma posição de glória para a posição de derrotado. O homem, então, primeiro, tornou-se pecador, já nasce pecador. Segundo, foi separado de Deus. A separação de Deus é a morte espiritual, que traz como consequência uma vida de lutas terríveis para sobreviver. Quando tudo tinha sido dado gratuitamente ao homem, agora é uma luta terrível para sobreviver e uma vida de desgraças inesgotáveis que acabam por destruir o homem,
Tudo como consequência da separação de Deus. E terceiro, o homem passou a sofrer morte física. Morte física. O homem não foi feito para morrer fisicamente, mas em decorrência do pecado isso veio a lhe suceder. Quarto, depois de todo esse sofrimento na terra e depois da morte física, a alma do homem ainda vai para o inferno. Mas que tragédia terrível! Aquele que tinha sido feito para expressar Deus em toda a sua glória e para dominar sobre todas as obras das mãos de Deus, agora é um simulacro de tudo aquilo, vivendo em desgraças e dificuldades embaixo das circunstâncias. Como somos salvos de tão grandes desgraças? É o que nos falou Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10. É dessa maneira que nós somos salvos. Primeiramente, agora tratando da salvação dos pecados, do inferno e da morte, primeiramente nós cremos em nosso coração que Jesus está vivo, ressuscitado pelo Pai, e que Ele operou em nós a salvação do pecado, do inferno e da morte, por meio da sua morte na cruz, por meio da sua ressurreição e por meio de ascender aos céus e sentar-se à destra de Deus. E então Ele fez isso assumindo o nosso lugar. Ele fez isso como nosso representante, tendo trocado de lugar conosco. Nós cremos que Ele carregou os nossos pecados sobre Ele e nos deu a sua justiça gratuitamente. A segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21, diz: aquele que não conheceu o pecado, ou seja, Jesus, Ele, o Pai, o fez pecado por nós, para que nele, quando estamos em Cristo, fôssemos feitos justiça de Deus. Fôssemos feitos, portanto, justos de Deus. O que é um justo de Deus? Um justo de Deus é alguém que nunca pecou, não peca e não pecará jamais. Então, nesse momento, você pode estar pensando que você nunca poderia se incluir nessa justiça de Deus, porque você continua pecando, embora não peque mais, como pecava antes de receber a Jesus como Salvador e Senhor. Mas você não está levando em consideração que isso que acabamos de falar, que Jesus trocou de lugar com você. Seus pecados presentes, passados e futuros foram já debitados na cruz a Ele. E a justiça dele foi creditada a você. Essa foi a troca. De modo que quando você peca, é Jesus que está pecando no seu lugar. Ele já pagou por todos esses pecados na cruz. Ele assumiu o seu pecado e pagou por ele na cruz. De modo que, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21, está dito que você que recebeu a Jesus é um justo de Deus, tão sem pecado e tão justo como o próprio Senhor Jesus. Porque é a justiça dele que está em você. E foi algo que foi dado a você não apenas em um momento, mas prevalece para sempre. Assim como o sacrifício dele na cruz prevalece para sempre, permanece para sempre. Então eu lhe pergunto e você responda. Responda para Deus, aí onde você está. Você crê que Jesus está vivo porque o Pai o ressuscitou dos mortos? Você crê?
Você crê que ele trocou de vida com você, levando sobre ele os seus pecados e dando a justiça dele para você para sempre? Você crê nisso? Muito bem, se você está crendo assim, então você atingiu, você atendeu a primeira atitude da fé salvadora. Falta a segunda atitude, declarar que Jesus é o Senhor. Naturalmente, você crendo no que você declara. Como se trata da salvação do pecado, da morte física, da morte espiritual e do inferno, você deve declarar que você deve crer e declarar que você não manda mais em você. E que quem manda em você completamente é o Senhor Jesus. Jesus é agora o Senhor da sua vida. De modo que sua declaração deve ser assim. Então declare comigo aí no seu lugar, se você realmente está crendo, declare comigo assim: eu declaro que eu não mando mais em mim, porque eu entreguei a minha vida a Jesus, e é Ele agora o Senhor da minha vida. Declaro que viverei para servi-lo da maneira que Ele quiser. Amado, se você já tomou essas duas atitudes, você creu no coração e declarou com a sua boca, você é um justo de Deus. E sendo um justo de Deus, você tem direito a tudo o que pertence ao Senhor Jesus. É por esse motivo que o apóstolo Paulo diz na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículos 21 e 22, Paulo repete: tudo é vosso. Tudo é vosso. Tudo que é do Senhor Jesus agora é seu. Ele fez essa troca. Antes, você era somente filho de seres humanos, porque cada um tem filhos segundo a sua espécie. Filho de homem é homem. Agora, a vida de Deus foi gerada dentro de você por meio do Espírito Santo, que lhe foi outorgado. E isso tornou você filho de Deus, porque o Espírito Santo gerou a vida de Deus dentro de você. Então você deixou de ser apenas criatura de Deus para se tornar filho. Doravante, você será tratado pelo Senhor como filho de Deus, ou desde o momento em que você recebeu a Jesus e completou essa sua atitude com o batismo, você passou a ser filho de Deus. As duas atitudes para essa salvação, elas são tomadas por meio da utilização da fé. Você deve crer e então declarar, crer no coração. Crer que Deus nos concede para receber Jesus, conforme Romanos capítulo 12, versículo 3. Deus nos concede uma fé. Essa fé é justamente para você receber Jesus, para você ser salvo dos pecados, para você ser salvo do inferno. Essa fé, no entanto, ela precisa ser desenvolvida e fortalecida por nós, conforme já falamos em lições anteriores, mas ela é suficiente na medida em que ela nos foi dada, dentro dessa medida mencionada por Paulo em Romanos 12, 3, ela é suficiente para a salvação do pecado, da morte e do inferno, e também para a salvação das dores, enfermidades e doenças. No entanto, para a salvação na área financeira e na área familiar, há necessidade que essa fé seja desenvolvida e fortalecida.
Então vamos ver agora a salvação das dores, enfermidades e doenças, que nós podemos utilizar apenas essa fé inicial. É por isso que muitas vezes, quando a pessoa recebe a Jesus como Salvador e Senhor, no instante da sua salvação ela é curada, porque basta aquela fé inicial. A respeito de nossas dores, enfermidades e doenças, veja o que diz o Senhor Jesus. Isaías, capítulo 53, versículos 4 e 5, Isaías profetizou a respeito do que aconteceria com o Messias que viria 700 anos depois. Isaías diz: certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Já depois que o Senhor Jesus veio, olha o que diz Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículos 16 e 17. Mateus diz: chegada a tarde, trouxeram a Jesus muitos endemoninhados, e ele meramente com a palavra expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. A título de esclarecimento, enfermidades, a palavra enfermidade significa fraqueza. Ele levou as nossas fraquezas e levou as nossas doenças. E levou também as nossas dores. Vamos então aplicar agora o remédio da salvação para as dores, enfermidades e doenças, mencionado em Romanos 10, 9 e 10. Nós estamos, principalmente nos momentos em que nós estamos vivendo hoje, em que grave ameaça paira sobre o mundo inteiro, com esse vírus que foi fabricado lá no outro lado do mundo e exportado para o mundo inteiro, então estamos atravessando ameaça. Mas veja como nós nos salvamos disso, e não somente disso, mas de qualquer enfermidade e doença que poderão vir sobre nós, mas temos o poder de vencê-las, de sermos salvos delas. Como? Que é que nos diz Romanos 10, 9 e 10? Crer com o coração que Jesus está vivo, porque o Pai o ressuscitou, e que Jesus está operando hoje conforme a sua palavra. Então você já falou anteriormente que você crê que Jesus está vivo. Mas agora, você crê também que Jesus carregou sobre ele suas dores, suas enfermidades e suas doenças? Você está crendo nisso? Se você está crendo verdadeiramente nisso, crendo no seu coração, a primeira atitude para a salvação das dores, enfermidades e doenças já foi tomada por você. Agora, a segunda atitude, crer e declarar que Jesus é o Senhor. E já que estamos tratando da saúde do seu corpo, você crê e está disposto a declarar que Jesus é o Senhor do seu corpo e não você? E que você está disposto a usar o seu corpo de acordo como o Senhor Jesus mandar? Se você está disposto, então declare comigo agora, porque a segunda atitude é crer e declarar que Jesus é o Senhor. Declare comigo, diga assim: nenhuma dor, enfermidade ou doença tem poder sobre o meu corpo, porque Jesus
que está vivo, já levou minhas dores, enfermidades e doenças no meu lugar. Agora, meu corpo é para servir ao Senhor. Eu sou saudável. Eu sou saudável graças a Jesus. Obrigado, Senhor, pelo meu corpo saudável que me deste para com ele eu te servir. Amém. Irmão, sempre que surgir dor, enfermidade ou doença, repita essa afirmação. Melhor será ainda se você diariamente fizer essa declaração. Não esqueça jamais, porém, de que você deve servir a Deus com o seu corpo todos os dias da sua vida. Amém? Salvação das dificuldades financeiras e da pobreza. Esta é uma salvação que todo mundo corre atrás. Mas vejamos alguns versículos que nos falam da situação financeira dos filhos de Deus. Situação financeira dos filhos de Deus. O Salmo 35, versículo 27 diz, na parte final do Salmo diz: glorificado seja o Senhor que se compraz na prosperidade do seu servo, que se compraz na prosperidade daquele que o serve. E aqui está envolvida também a prosperidade financeira. Olha ainda o Salmo 24:1. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Então aqui mostra a tremenda riqueza de Deus, que ele é o dono de tudo, é o proprietário de tudo. Ninguém é mais rico do que ele. E agora veja o que ele fez com a riqueza dele. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 8, versículo 9. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que, pela sua pobreza, vos tornasseis ricos. Foi a troca que ele fez. Inclusive, ele trocou os seus bens conosco. Nos deu os seus bens, as suas riquezas, e levou sobre ele nossas dificuldades financeiras, nossa pobreza. O Senhor é o dono de todo ouro e de toda prata, como nos diz o livro do profeta Ageu. O Senhor é o dono de toda a terra, como nos diz aqui o Salmo 24, versículo 1. E ele passou a sua riqueza para você, assumindo o seu lugar de pobreza. É por isso que quando ele esteve entre nós, ele viveu sem bens. Ele chegou a certo momento a dizer que não tinha nem onde repousar a sua cabeça. Mas por quê? Isto foi assim. Justamente porque a riqueza dele, ele a deu a nós. Então agora, como é que nós vamos aplicar essas duas atitudes de Romanos, capítulo 10, versículos 9 e 10, para a salvação na área financeira, para uma libertação total na área financeira e levarmos uma vida abençoada nessa área? Primeiro, crer com o coração que Jesus está vivo, e isso você já fez, porque o Pai o ressuscitou e que ele está operando agora conforme a sua palavra. Então, o que é que a palavra dele falou sobre finanças a nosso respeito? Nós lemos esses versículos, em que o Senhor Jesus, em 2 Coríntios 8, 9, diz, o apóstolo Paulo diz, que Jesus trocou conosco suas riquezas com a nossa pobreza. Então, as riquezas de Cristo são suas. E eu lhe pergunto, você crê de verdade que você é rico com as riquezas do Senhor?
Segunda atitude: crer e declarar que Jesus é o Senhor. Como estávamos falando de finanças, você precisa crer e declarar que Jesus é o Senhor do seu dinheiro, dos seus bens. Isto é, você somente vai utilizar o seu dinheiro, os seus bens, conforme a vontade de Deus. Você está disposto a isso? Será que Deus irá enriquecer você para você ter mais de uma esposa, mais de uma mulher, ou ter uma mulher e outras várias fora de casa? Se você pensa em enriquecer para viver desta maneira na devassidão, o Senhor Jesus não é dono do seu dinheiro. Se você quer dinheiro para gastar em vícios, na farra, na ostentação, para fazer mal aos outros, ou para gastar a sua própria vontade, Jesus não é dono do seu dinheiro, mas sim um maligno. E dinheiro de Deus é multiplicado, e dinheiro do maligno é devorado. Jesus é dono do seu dinheiro se você vai aplicá-lo de acordo com a vontade dele. E se ele é dono do seu dinheiro vai multiplicar. Se você está disposto a usar seu dinheiro estritamente de acordo com a vontade do Senhor, então declare isso fielmente a Deus agora comigo. Diga assim: o Senhor Jesus é o dono do meu dinheiro, e eu utilizarei meu dinheiro conforme a vontade dele e não de acordo com a minha vontade. Pode ficar certo, meu irmão, que Deus quer que você utilize seu dinheiro também para custeio das suas necessidades, suprimento de todas as necessidades, amplo suprimento de todas as suas necessidades, das necessidades de sua família. O Senhor Jesus quer isso para você. Ele quer que você custeie o cultivo dos talentos e dons que Ele deu a você e sua família, que você cultive, que você venha a utilizar o seu dinheiro para também viver confortavelmente sobre a terra. Ele disse através do profeta Isaías: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. E quando ele fala em comer o melhor da terra, ele não está somente falando de alimento, ele está também falando dos bens que são necessários à vida. Então, amado irmão, Deus facilita a salvação dos pecados, da morte, do inferno e da saúde, mas com respeito à salvação na área financeira, há necessidade de um crescimento na fé. Há necessidade de um crescimento na fé. Vamos para a próxima salvação. Salvação da destruição no lar, para que a harmonia e a felicidade esteja na sua família. Também, nesta salvação, há necessidade de desenvolver e fortalecer a fé para obter esse tipo de salvação. Vejamos alguns versículos a serem considerados para a salvação na família. Em Gênesis, no capítulo 18 de Gênesis, no versículo 19, a palavra de Deus diz o seguinte: porque eu o escolhi, está falando de Abraão, eu escolhi Abraão, diz o Senhor, para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele. Primeiramente, Abraão deveria se colocar em ordem com Deus e então colocar em ordem seus filhos, sua esposa, sua família, sua casa, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo. Agora ouça bem:
para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Ou seja, Deus tinha prometido todas as suas bênçãos a Abraão nos céus e na terra. Mas Deus condicionou a que a família, que Abraão e sua família, estivessem em ordem no caminho dele. Gálatas, capítulo 3, versículo 29, estende estas bênçãos de Abraão, que tinham sido também estendidas à descendência de Abraão, mas veja o que diz Gálatas 3, 29, diz: e se sois de Cristo, sois também descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Segundo essa promessa. Somos herdeiros e somos descendentes de Abraão. Josué também disse ao povo que estava com ele depois que entraram na terra prometida, venceram os inimigos e ali se estabeleceram, cessou a guerra. Então Josué juntou o povo e conversou com o povo dizendo: olha, vocês serviram juntamente com vossos pais aos deuses que não são verdadeiramente deuses, aos ídolos, e agora vocês conheceram o Deus verdadeiro. E vocês têm então que tomar uma decisão definitiva no coração de vocês. Ou vocês escolhem servir os ídolos que vossos pais escolheram, ou vocês escolhem servir ao Deus verdadeiro. E ele termina dizendo, no capítulo 24, versículo 15, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Irmão, é preciso que você tenha bem consciência de que a sua família é um presente de Deus para você. Foi Deus que lhe deu a sua família. E quero que você saiba que Deus somente dá o que é bom. Portanto, creia que a sua esposa e seus filhos, a sua família, é uma família boa, o seu esposo é uma família boa, por mais que a sua realidade não se apresente assim. Porque erros foram cometidos, e este que tinha sido o projeto de Deus para a sua família, sofreu embaraços. Mas creia que a sua família veio de Deus e que Ele lhe deu coisa boa, uma família boa. Se você precisa salvar agora a sua família da desarmonia, do relacionamento confuso e até da desagregação, aplique a salvação determinada em Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10. Então vamos lá. Primeira atitude, crer com o coração que Jesus está vivo. Você já tomou, porque o Pai o ressuscitou. Você já manifestou essa fé ao receber Jesus. Mas deve complementar agora, e que Jesus está operando hoje conforme a sua fé. Então está operando hoje conforme a sua fé, conforme a palavra de Deus. Ele está operando hoje. E o que é que a palavra de Deus fala sobre a sua família? E isto que acabamos de ler e de verificar. Então eu lhe pergunto, você crê que foi o Senhor Jesus que deu a família que você tem, a sua família? Você também crê que Ele está fazendo tudo para a harmonia, felicidade, paz, prosperidade e unidade da sua família? Você crê nisso? Porque você precisa crer assim para cumprir a primeira atitude para a salvação da sua família. A salvação para colocar a sua família em ordem conforme o projeto de Deus. Agora, se você já cumpriu essa primeira atitude, já crê que a sua família é de Deus e que há uma harmonia, felicidade, paz, prosperidade e unidade já pronta para você, que Jesus está trabalhando por isso, então você cumpriu a primeira atitude. Segunda atitude, crer
e declarar que Jesus é o Senhor da sua família. Você precisa entender que sua família não existe para você, mas para o Senhor. Se você é salvo, tudo que é seu pertence ao Senhor, o que inclui sua família. O salvo pertence a Jesus com tudo que ele é e tudo que ele tem. Logo, sua família é de Deus. Se você crê nessa verdade e a aceita, então declare que sua família é do Senhor e que por isso você vai cuidar bem do seu cônjuge, de seus filhos e de sua casa com paciência e amor para Deus. Você está disposto a cumprir a segunda atitude para a salvação da sua família? Então declare agora comigo. Está pronto para declarar? Declare. Eu declaro que Jesus é o Senhor da minha família. Eu declaro que vou cuidar da minha família como o Senhor quer que eu cuide, com amor e paciência, porque minha família pertence a Ele. Obrigado, Senhor, porque minha família é uma grande bênção que o Senhor me deu. Amém. Que bom que você fez esta declaração, querido irmão. Porque agora, então, sua família, você, se utilizando dessas duas atitudes, sua família se torna uma grande bênção. Irmão, segundo Romanos, capítulo 10, versículo 9 e 10, aqui está a salvação no mais amplo sentido para todas as nossas necessidades. Como você observa, o Senhor não colocou nenhuma exigência a mais. Evidentemente, há a exigência da fé que está implícita aí, em Romanos 10, versículos 9 e 10. Portanto, querido, não complique as coisas e nem permita que alguém venha complicar as coisas, colocando mais dificuldades a serem superadas, a fim de você vir a obter libertação total nessas áreas tão importantes da sua vida. Creia somente no que está escrito. Não esqueça que tudo isto é obtido por meio da utilização da fé. É aqui onde residem as nossas dificuldades. Nós precisamos entrar no bom combate da fé. Não esqueça, é um combate, é uma guerra. Mas pelo esforço vencemos, porque afinal essa vitória já foi obtida para você, já foi obtida para nós na cruz do Calvário. Mas o Senhor Jesus nos alertou em Mateus capítulo 11, versículo 12, que o reino dos céus, a parte do reino de Deus que é dada para nós administrarmos, o reino dos céus é tomado por esforço. E os que se esforçam se apoderam dele. Isso que vimos é parte do reino dos céus. E é pelo esforço. Esforço na oração, esforço em ouvir, estudar, meditar na palavra de Deus, esforço em ganhar vida e fazer discípulos. Isso nos dá fé. Nos dá poder para a conquista. Então, tudo que precisamos é obter fé. E a fé vem de Deus. Não é uma coisa que você possua. Você possui, pelo fato de você ter recebido Jesus como Salvador e Senhor, uma medida de fé inicial que serve para a salvação dos pecados, a salvação do inferno, serve para você ser salvo dos problemas de saúde, mas você precisa desenvolver para a salvação de outros itens importantes da sua vida, como sua família, suas finanças,
seu ministério e etc. Chegará um momento da sua vida, se você continuar crescendo espiritualmente, que você aprenderá a descansar na fé vencedora e que a sua fé se manifestará de forma absolutamente natural, sem mais grande esforço. Mas para você chegar neste nível, existem etapas de crescimento espiritual a serem cumpridas. E são essas etapas que nós veremos a partir da próxima lição. Então, querido, amado irmão, fique com Deus. Se alguma necessidade, alguma questão não ficou bem esclarecida, ou algum comentário você quiser fazer, coloque então entre os comentários aí no vídeo, faça a sua pergunta e eu terei prazer em lhe responder na próxima, quando tratarmos da próxima lição. Amém? Agora, porém, você já sabe o segredo da libertação total. Benditas sejam estas palavras de Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10, porque elas nos dão total libertação. Fique com Deus, fique na paz do Senhor, seja livre para sempre. Amém.